Vamos lá, Bruno. Vamos lá. Quem vai vir agora? Pessoal, para mim, assim, ele fez parte da história da publicidade. Ele tem uma das agências mais premiadas do mundo. Do mundo? Do mundo. Para mim, eu não sei se ele gosta de ser chamado assim, mas para mim ele é um mito. É um mito? Mito. Da publicidade. Ele fez a história e eu juro que eu não estou nem acreditando que hoje ele está pisando aqui. Posso falar uma coisa? Pode. Eu tirei foto com ele. É o seguinte, vamos ver se vocês sabem quem é. Não. Todo mundo em pé. Vamos levantar. Levanta. Todo mundo de pé. DJ, quero som. Quero luz. Quero sirene. Adorei sirene. Todo mundo do mal. Vou soltar a vinheta. Quem que a gente vai chamar então? Solta a vinheta, solta a vinheta. Então com vocês, Washington Oliveto. Seja muito bem-vindo. Bastão lá. Vamos lá. Washington, todo seu. Frio Brasil. Esqueceram o passador. Jacarezinho, avião, cuidado com o disco voador. Tira essa escada daí, essa escada pra ficar aqui fora. Eu vou chamar o síndico. Tim Maia. Bom dia para todo mundo. Deixa eu explicar. Eu, anos atrás, li um estudo que dizia que os 15 primeiros segundos são os mais difíceis para quem fala em público. Desde esse dia eu resolvi sempre pular os 15 primeiros segundos e aí ficar tudo bem, né? Os 2 últimos anos, todos nós sabemos, os 3 últimos anos quase, têm sido muito difíceis para todos nós, no Brasil, nos negócios, seja no mundo analógico, seja no mundo digital, mundos que hoje estão totalmente integrados, são uma coisa só. Os 2 últimos anos, para mim, também têm sido difíceis, mas, por outro lado, têm sido muito gratificantes em termos de reconhecimentos da história profissional que eu fiz, trabalhando nesse negócio da propaganda desde os 18 anos de idade. Nos 2 últimos anos, por exemplo, eu fui eleito para o Lifetime Achievement do Clio em Nova York, que é um reconhecimento da obra de um cara e tal. E depois eu entrei para o Hall of Fame do One Club, também em Nova York, que elegeu grandes nomes da comunicação e eu fui o primeiro não anglo-saxão. A minha turma da agência, né? Num gesto de puxa-saquismo explícito, fez esse outdoor aqui na porta do aeroporto de Cumbica, quando eu fui receber lá o prêmio. Não foi puxa-saquismo, não, eles são muito carinhosos mesmo, é verdade. Eu, obviamente, gostei muito do carinho, da homenagem, mas toda vez que você recebe esse tipo de homenagem, você fica um pouquinho assustado, porque ela fica com uma cara assim de que estão querendo te aposentar, né? Aí, eu pela primeira vez na minha vida profissional, escrevi um anúncio na primeira pessoa. Um profissional de publicidade jamais escreve anúncios sobre ele mesmo. E eu que estou nesse negócio desde os 18 anos, resolvi escrever um anúncio na primeira pessoa, que era esse aqui. Olha o título dele. Dia 27 de janeiro, no Gotham Hall, em Nova York, acontece mais uma tentativa mal sucedida de me aposentarem.
E aí o que eu dizia nesse texto desse anúncio era que, olha, eu estou muito feliz com essa homenagem, é muito bacana, muito legal, mas o que eu quero mesmo é trabalhar, então venha ser meu cliente. Olha, o texto tinha alguns detalhinhos assim que comentavam isso bem fortemente. Não vou esconder que estou feliz de entrar para um grupo que tem todos esses grandes nomes. Aqui mais algum detalhe. Mas dizia, olha, eu acabo de fazer 60 e poucos anos, e se o Mick Jagger, que tem que rebolar muito mais do que eu, continua trabalhando aos 70, vamos nessa, né? E aí, eu terminava pedindo para o pessoal entregar a sua conta de publicidade para W. McCann, que eu quero é trabalhar. Naquela homenagem em Nova York, no One Club, eles fizeram um vídeo para projetar lá, quando fizeram a homenagem, e eu quero pedir desculpa para vocês, esse vídeo foi projetado lá em Nova York, então é a única coisa que está em inglês nessa minha apresentação, mas eu acho que é curioso ver de todo jeito. Vamos lá. Brazil, famous for Rio de Janeiro, for soccer, for Carnival, for Bossa Nova, and for this person, Washington Oliveto, the ad man who inspired a soap opera's character on Global TV Network, a Brazilian postage stamp, 2 songs composed by the world-famous Jorge Benjur, dishes in Sao Paulo's and Rio's most celebrated restaurants named after him, the creative who launched the Corinthians Democracy, a movement that in the 80s revolutionized the Brazilian soccer and helped bring back the presidential elections to Brazil. Washington Oliveto was even a samba school's theme. Although being born in Sao Paulo, he was named an honorary carioca in Rio de Janeiro. He began his career in advertising at age 18 when he wrote his first TV commercial. That won him a Lion at Cannes Festival. Since then, he never stopped. He created the only 2 Ibero-American films selected among the 100 best TV commercials of all time. Hitler for Foliage Sao Paulo, and the first bra for Valizer. He created that Bombril campaign, which entered the Guinness Book of Records. He founded 2 agencies, W Brazil and W McCann. According to the New Yorker magazine, he is an advertising star, a Warholian figure. According to the Latin American Association of Advertising Agencies, he is the most creative ad man of the 20th and 21st centuries. According to himself, he is the best Washington Oliveto he manages to be. Today, he joins the One Club Creative Hall of Fame. The One Club where on May 8, 2000, he showed firsthand the spot that ended up becoming Brazil's most awarded TV commercial of all time. To highlight his work, let's watch it again. To the prisoner, 7 days less. To the sick, 7 days more. To the happy, 7 reasons. To the sad, 7 remedies.
7 opportunities to the earth. 7 turns to the fisherman. 7 returns to need a deadline. Too little to create a world. Enough to summon with the flu. The cure to a rose in a jar. Death to history. Nothing to replica. Everything. E esse comercial da revista Época, que foi feito originalmente em português, é claro, ele ganhou todos os prêmios da propaganda mundial, todos. Mas mais importante que isso, ele conseguiu uma coisa que é maravilhosa na nossa atividade. Depois desse comercial foi veiculado, ele foi veiculado durante uma semana, ele chama a semana, num break exclusivo no Jornal Nacional, porque ele tem 3 minutos, que é o tamanho do break. E depois disso, a revista Época, durante mais de 8 semanas, teve que acrescentar páginas na seção de cartas do leitor, de gente que dizia, eu vou assinar essa revista por causa desse comercial. E isso que é o grande gratificante nessa história, né? Eu gosto muito pouco de mostrar coisas do passado, mas nesse vídeo dos americanos, eles falaram de alguns trabalhos meus que marcaram e que eu vou rememorar um pouquinho, depois vamos só ver coisa nova. Eles citam a campanha de Bombril, que está no Guinness Book of Record desde 1994. Pra vocês terem uma ideia, a gente criou o Bombril em 1978. E em 35 anos, que foi o que durou a campanha, nós fizemos quase 400 comerciais. Com o mesmo ator, mesmo criador. É uma experiência única, né? Evidentemente que eu gosto da maior parte desses quase 400 comerciais e tenho alguns meus preferidos ou não. Eu vou mostrar para vocês uma série que está entre os meus preferidos, que foi feita em 1981. O que aconteceu? Em 1978, a gente criou a campanha, e por ser uma campanha que pela primeira vez respeitava a inteligência da mulher na propaganda de produtos de limpeza, fez um grande sucesso. A mulherada toda passou a amar a campanha de Bombril. 3 anos depois, no auge do sucesso da campanha, surgiu uma ideia que foi o seguinte: diz, antes que a consumidora enjoe da gente, vamos dar um susto na consumidora. Já que ela está adorando a campanha, vamos fingir que ele foi demitido. E substituiu o personagem por um diametralmente oposto a ele, horroroso. Então, como é que foi feito isso? Nessa época não existia o mundo digital ainda, mas é assim um primeiro momento da propaganda absolutamente interativa. Por quê? Porque durante 15 dias a gente veiculou o primeiro comercial, onde ele dizia que tinha sido demitido. Aí, nos outros 7 dias, a gente veiculou um novo garoto propaganda que a gente sabia que ia ser odiado. E aí teve manifestações, o diabo. E aí a gente voltou com ele, gloriosamente, mas pedindo às mulheres que, para ele continuasse tendo o emprego dele, elas comprassem muito mais Bombril. Vamos ver essa campanha. Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito, que eu não falei das 1001 utilidades, que eu não disse que Bombril custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. E que, além de tudo, tinha gente comentando que eu era meio assim e isso não pegava bem. Adeus. E desculpe alguma coisa. Eu
Eu sou o novo garoto propaganda da Bombril. E estou aqui para dizer a você, dona de casa, que Bombril tem 1001 utilidades. Limpa mais, dá mais brilho às panelas, louças, copos, vidros, talheres, melhora a imagem do seu TV, limpa a bicicleta do seu filho, tira ferrugem, etc, etc, etc. Além disso, o Bombril custa pouco. Mas tão pouco que você pode usar 2, 3, 5, até 1001 por dia. Conte com a insuperável qualidade de Bombril, reconhecida em todos os lares brasileiros. Voltei e quero agradecer a todas as senhoras que escreveram e telefonaram lá para a companhia, prometendo que se eles me readmitissem, elas comprariam muito mais Bombril, decorariam a lista das 1001 utilidades inteirinha e nunca mais usariam outros produtos no lugar do nosso amado Bombril. Graças às senhoras, eu recuperei o meu emprego. Ainda bem, porque emprego não anda fácil hoje em dia. Muito obrigado mesmo. O mais maluco disso, né? Mais maluco é a gente imaginar o Brasil, se essa campanha foi feita em 1981 e tinha a frase emprego não anda fácil hoje em dia. Doido, né? Aqui tem umas coisas muito novas para a época, né? Vamos imaginar que, por exemplo, em 81, um garoto propaganda insinuar no próprio comercial que tinha gente achando que ele era gay, é muito atrevido para a época, foi muito pioneiro, muito forte. Outro trabalho que eles citam lá no filme dos americanos é um comercial que está na lista dos 100 melhores da história da propaganda, que a gente fez faz tempo, esse aqui, vamos lá. Este homem pegou uma nação destruída, recuperou sua economia e devolveu o orgulho ao seu povo. Em seus 4 primeiros anos de governo, o número de desempregados caiu de 6 milhões para 900 mil pessoas. Este homem fez o produto interno bruto crescer 102% e a renda per capita dobrar. Aumentou os lucros das empresas de 175 milhões para 5 bilhões de marcos. E reduziu uma hiperinflação a no máximo 25% ao ano. Este homem adorava música e pintura, e quando jovem, imaginava seguir a carreira artística. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Folha de São Paulo, o jornal que mais se compra e o que nunca se vende. Ok. O outro comercial que eles citam como um dos 2, além desse que está na lista dos 100 melhores da história da publicidade no mundo, é esse aqui. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. Outro dia, numa entrevista para uma revista da Inglaterra,
me perguntaram se nos dias de hoje esse comercial poderia ser feito ou existiria, com a onda do politicamente correto, as pressões e tal, alguém queria dizer, não, isto é um incentivo à pedofilia ou qualquer coisa dessa. Bem possivelmente no mundo de hoje, que está muito maluco, poderia acontecer sim. Não sei se vocês sabem, mas existe um personagem típico do mundo digital que são os haters, que são os caras que lideram pessoas para odiar coisas, escrever. Assim como hoje muitas editoras têm um profissional contratado chamado o leitor sensível, que é um cara para ver se em qualquer livro não vai ter coisa que ofenda alguém. No fundo, uma espécie de censor disfarçado. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa, que no mundo onde existe o politicamente incorreto, às vezes até engraçado, mas mal educado, e o politicamente correto, às vezes bem educado, mas chato, existe uma coisa no meio que eu chamo de politicamente saudável, que é aquela coisa que respeita o humor, a inteligência, a beleza, mas tem irreverência, uma série de coisas. Valizer Primeiro Sutiã, para vocês terem uma ideia, foi veiculado a primeira vez, e ele foi veiculado, ele é um filme famosíssimo, sendo que na Rede Globo, como não tinha verba, ele só apareceu duas vezes. Uma vez no Fantástico, e depois, quando ele ganhou o prêmio da Rede Globo Profissional do Ano, ele apareceu de graça. No entanto, ele virou uma comoção, tanto assim que uma semana depois, ele era um filme faladíssimo, e na época existia um programa que foi uma espécie de pai do humor que se faz hoje e do Cacete Planeta, o TV Pirata. E no TV Pirata teve uma paródia do Valizer Primeiro Sutiã ainda naquele mês. A paródia é a maior homenagem que uma publicidade pode ter, porque ninguém parodia o desconhecido. Vocês vão ver essa paródia, aliás, vocês vão ver minha querida amiga Débora Bloch, muito mocinha. Oi, cara, tudo bom? E aí, vamos lá? Vamos tomar banho, ainda tá atrasada, cara. Se sente chateada. Vem cá, pode vir que eu ver uma coisa aqui rápido? Corre! Ai, gente! O primeiro sutiã, a gente nunca esquece. De 1988 para cá, a frase, o primeiro a gente nunca esquece, foi sendo usada de todas e qualquer maneira, por causa do filme. Tanto que anos atrás ia ter um festival de publicidade na Argentina e os organizadores desse festival me pediram uma autorização para fazer um comercial baseado no primeiro sutiã, e é claro que eu autorizei, muito legal, vamos ver. Camila no tenía tetas, No tengo tetas. pero soñaba con tetas. Todos reparaban en Camila. Las amigas del colegio, Camila no tiene tetas. su familia, Camila no tiene tetas. los chicos, Camila no tiene tetas. los obreros, Camila no tiene tetas. las cintas de VHS. Camila no tiene teto. Pero un día todo cambió. Camila ganó de su mamá su primer sutiã. Y ahora Camila tiene melones. ¡Opa, melones! Me gusta Camila. ¡Melones! el primer sutiã no se olvida. Em 2008, quando o filme fez o seu aniversário redondo, né? Eu resolvi contratar uma biblioteconomista e ela catalogou tudo que tinha saído na imprensa
com a frase, o primeiro a gente nunca esquece, tipo o Pelé tinha dito o primeiro Mundial, a gente nunca esquece, o Ayrton Senna, a primeira Ferrari, a gente nunca esquece, o Arnaldo Jabor fez artigos sobre isso, o João Baldo Ribeiro, cataloguei, tinha mais de 37 mil temas na imprensa e a gente publicou esse livro aqui, selecionando os mais bonitos, os melhores. Mas não parou, logo depois da publicação do livro, o Lula, presidente da República, naquele momento ainda no auge da sua popularidade, tinha que falar com o Senado, uma coisa de uma crise e tal, e falou isso aqui, ó, na televisão. Se a gente permitir que por medo as pessoas deixem de comprar sua casinha, que por medo as pessoas deixem de fazer a reforma na sua casa, que por medo a pessoa deixa de financiar o seu sonho mágico de ter um carro, que por medo a pessoa não queira trocar a sua televisão, que por medo a pessoa não queira utilizar o primeiro sutiã. Ou seja, se a gente... É que eu lembrei de uma propaganda. Basicamente, esse é o meu trabalho. O meu trabalho ele é muito gratificante quando a gente consegue transformar a publicidade em cultura popular. Quando a gente consegue que as nossas campanhas que são veiculadas pagando sejam comentadas de graça. Isso é um fundamental. De última coisa velha que a gente vai ver, uma coisa que eu recomendo a todos que trabalham em áreas criativas, que querem empreender, que querem vender, seja analógico, seja digital, seja os dois misturados, e seja na própria vida, é simplicidade. Normalmente as melhores ideias são as ideias simples. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. A gente estava lançando a loja da FENAC em Campinas. Era só uma loja em Campinas, então não tinha cabimento gastar um dinheirão produzindo um filme muito rico e tal, para veicular só em Campinas. E a gente partiu para o simples, 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 e sem dúvida nenhuma é um trabalho muito melhor que se eu tivesse feito uma superprodução. Normalmente simples é melhor, né? As pessoas não querem complicação na vida, por que elas vão querer na publicidade, que é uma invasão na vida delas? Existe uma história muito boa sobre a história de não queremos complicação na vida, não queremos discussão na vida. Vamos imaginar que são 6 horas da tarde na cidade de Nova York, no bar do Hotel St. Regis, o Old King Cole, que é tido como o bar mais bacana de Nova York. 6 horas da tarde, de repente, entra um homem que vai todos os dias lá, 6 horas da tarde, hora do happy hour. Ele é um cara de 50 e poucos anos de idade, tem uns cabelos grisalhos azulados, um terno impecável, uma cara de bilionário. E ele encosta no balcão e pede para o bartender um dry martini, que ele está habituado a fazer todo dia. De repente, entra uma mulher de uns 38 anos, com um tailleur da Gil Sander espetacular, um rosto que lembra um pouco a Catherine Deneuve no seu auge,
ou uma Julia Roberts, linda, elegante, com uma cara assim de presidenta da Louis Vuitton, extremamente bem sucedida. Ela para do lado daquele homem no bar e também pede um dry martini. Eles nunca se viram antes. Ele olha para ela e diz: quer dormir comigo? Ela diz: na minha casa ou na sua? Ele fala: se é para começar a discutir, eu não quero mais. Vamos lá. De quando eu comecei na publicidade, com 18 anos de idade, até hoje, muita coisa mudou, principalmente sob o ponto de vista tecnológico. Mas uma coisa não mudou, que é básica. No negócio da comunicação, se não existir uma grande ideia, não acontece nada. E essa grande ideia hoje tem que ter a capacidade de se adaptar, de ter as características de cada tipo de mídia. Seja uma mídia tecnológica digitalizada, seja um simples folhetinho para distribuir num pedágio. Tem que ter a grande ideia. Agora, ter a grande ideia está cada vez mais difícil por uma coisa. Vamos imaginar que amanhã cedo, sem ter estudado engenharia, todo mundo começasse a construir prédios, pontes, um monte de coisa. Imagina o que ia cair de prédio, cair de ponte, ia ter de desgraça. Ou se amanhã cedo, sem ter estudado medicina, todo mundo começasse a receitar, a operar, a fazer tudo isso. Imagina o que ia morrer de gente também. No entanto, com o mundo digital, o mundo da internet, todo mundo acorda comunicador. Todos acordam meus concorrentes. Não necessariamente bons comunicadores, mas comunicadores. A gente tem que pensar que o mundo digital, a internet particularmente, ela já democratizou o gesto de escrever. Não necessariamente o gesto de escrever bem. Mas, por outro lado, o e-mail fez uma coisa maravilhosa. As pessoas não escreviam mais cartas. E o e-mail são cartas resumidinhas, mas existem. A tecnologia também, ela se supera muito rápido, né? Vamos lembrar uma coisa? O fax. O coitadinho do fax teve 15 minutos de fama, né? Durou um tempinho, depois pintou outra coisa e vamos que vamos. Na verdade, determinadas necessidades e sonhos e ansiedades sempre existiram. O que muda é a tecnologia. Rede social, por exemplo, sempre existiu. Uma vila na Moca, com um bando de velhinhas descendentes de italiano, fofocando entre elas que viram a filha da vizinha dando um amasso no namorado no poste, era uma rede social. Hoje isso é feito por Facebook. O que é um Instagram, se a gente pensar bem? Vocês lembram aqueles chatos que quando viajavam a primeira vez projetavam slide em casa? O Instagram é o chato sem a casa, e normalmente o chato pelo menos servia um fondue, uma coisa dessas. O Instagram também não tem o fondue. Então, a gente tem que pensar nisso, que as coisas vão mudando tecnologicamente, mas os sonhos continuam meio parecidos. Eu tinha uma coisa muito curiosa na minha vida, né? Eu defendo claramente que todo mundo nasce na vida para fazer alguma coisa bem feita. Mas são poucos aqueles que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os bem-sucedidos e felizes nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia na adolescência, porque eu aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade, então eu queria escrever para tudo quanto era lugar. Mas eu sou filho de um vendedor, eu queria vender que nem o meu pai. E aí eu descobri que aonde podia vender escrevendo e escrever vendendo era na criação de publicidade, e fui ser publicitário. Tive a sorte de ter uma geração anterior à minha, muito boa, que já tinha profissionalizado a propaganda no Brasil. E estava pronto para aparecer um menino com as minhas ambições. Então isso foi bacana, eu aprendi com a geração anterior e tal. Curiosamente, né, eu percebi uma coisa, que o meu melhor trabalho era aquele que, além de cumprir, isso começou no intuitivo, depois eu racionalizei. Além de cumprir as suas obrigações, que são o quê? Vender produtos e construir marcas, ele podia ter uma ambição maiorzinha, que era entrar para a cultura popular do Brasil. E aí eu comecei a fazer isso proposital e organizadamente.
E eu tento fazer isso sempre. Quando eu não consigo, eu fico muito frustrado. Para fazer isso, eu sou um publicitário que, apesar de fanático pela publicidade, eu não me realimento com a publicidade, eu me realimento com a vida. Boa parte dos meus amigos são da música popular brasileira. Gente 10 anos mais velha que eu, 11, como Caetano, como Gil, o Jorge Ben. Eu convivo muito com eles, convivo com artista plástico, convivo com arquiteto, convivo com jornalista, convivo até com publicitário. Mas já tem lá em casa, né? Não precisa tanto. Um grande problema dos publicitários em geral no mundo é que a maior parte dos publicitários, eles andam com publicitário, conversa com o publicitário, namora com o publicitário, casa com o publicitário, e aí faz o quê? A publicidade que já foi feita, porque não tem outro assunto. Eu costumo dizer para as minhas equipes, eu falo, gente, vocês precisam se interessar por tudo, senão vocês não ficam gente normal. Eu digo assim, olha, vamos imaginar 2 casais de ortopedistas. Eles saem para jantar numa sexta-feira. No jantar, você acha que eles vão falar, você precisava ver que tíbia? Claro que não, né? Mas publicitário faz isso. Como seria, assim, dentistas conversando num jantar. Olha, que vi um premolar ontem maravilhoso. Publicitário fala de anúncio. Então, isso não é muito bom. Eu comecei muito cedo, né, com 18 anos, então eu sou um cara que muitas vezes foi um avião consertado em pleno voo. Eu aprendi muita coisa fazendo. É muito interessante, por exemplo, eu sou um raríssimo caso de poliglota analfabeto. Eu falo perfeitamente mal 5 línguas. Com a cara de pau incrível, eu faço palestra, o diabo, e tudo tem erro. Porque eu aprendi fazendo, né? Então, você vai indo nessas coisas. Algumas coisas que eu recomendo para quem for empreender em qualquer coisa. Posturas que eu fui tendo na vida. Minha postura foi sempre assim. Enquanto eu fui empregado, eu sempre me comportei como se eu fosse o dono. Assumia responsabilidade de dono, risco de dono, tudo de dono. Quando eu passei a ser dono, eu passei a me comportar como se eu fosse empregado. Eu sou o primeiro a chegar, eu sou o mais humilde, o mais maneiro. Eu acho que funciona melhor assim. Eu optei na minha vida por nunca fazer campanhas políticas nem de empresas do governo. Eu só trabalho para iniciativa privada. E eu acho que o tempo provou que esse foi um dinheiro ótimo de não ganhar, né? Uma coisa que eu incentivo nos meus grupos é assim, eu digo, olha, gente, nós precisamos ter consciência de que é melhor ser coautor de um monte de coisa brilhante do que autor solitário de coisas medíocres. Então vamos incentivar a coautoria, o trabalho em grupo. A outra coisa, correr riscos. Sim, tem que correr riscos, mas tem que administrar os riscos. Existe uma frase que eu gosto demais, que eu acho que vale para o trabalho e vale para a vida. A aventura pode ser maluca desde que o aventureiro seja lúcido. Isso é fundamental. O que eu procuro fazer nas minhas empresas, nas minhas agências, na minha agência, é gerar uma empresa que tenha altos índices de felicidade per capita. No negócio da comunicação, a administração do astral é tão importante quanto a administração do caixa. E cabe a mim administrar o astral. Eu tenho uma tradição, uma agência de publicidade, sempre ela é nervosa, sempre ela é tensa, porque a gente tem clientes de diversas categorias, e sempre tem alguma categoria que está com problemas de mercado. E isso é transferido para a gente. Aí quando eu sinto que a agência está tensa, eu mando comprar 300 sorvetes, 300 picolés e distribuo o sorvete. Quando eu distribuo o sorvete, todo mundo sabe que eu não estou gostando do clima. Que muda um pouquinho o astral. Um ano retrasado, eu inventei uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu acho que a maior parte dos prêmios que existem de empresa homenageiam muito mais a empresa do que quem trabalha nela. Esses prêmios, Best Place to Work, essas coisas, homenageiam a empresa, não as pessoas. Eu falei, eu quero inventar um prêmio que homenageie a nossa turma. E eu falei, olha, é claro que esse prêmio
não pode ganhar só quem conquistar um cliente novo ou fizer um anúncio mais espetacular, porque as pessoas, tem pessoas que não têm a chance de fazer isso. Então o critério que é, qualquer pessoa que na W Macan fizer uma coisa bacana, pode ganhar o prêmio. O pessoal da agência mesmo me manda por e-mail indicações de nomes, e eu depois, democraticamente, resolvo por conta própria para não ter roubalheira. Mas o prêmio é assim, pode ser um cara que ajudou a conquistar um novo cliente, é claro que ele pode merecer. Alguém que criou um grande anúncio pode merecer. Mas se tem uma menina humilde, que não sabe inglês, e tem uma menina de uma família mais abastada que aprendeu inglês, e essa que aprendeu resolve dar aula para ela na hora do almoço de presente, acho que ela merece o prêmio. Ou se alguém ajudar uma velhinha a atravessar a rua na porta da agência, talvez mereça. Aí eu falei, bom, tem que ser um prêmio que as pessoas tenham orgulho de mostrar para o marido, para a mulher, para a namorada, para o namorado, para a mãe. Então ele tem que ser um nome que o cara se orgulhe. Quando eu pensei no nome, eu falei, esse nome é muito bom, só que ele é vulgar de propósito. Então tem que ter um layout espetacular. Então o nome é vulgar, mas o layout foi feito por um grande artista plástico. Esse é o meu prêmio, ele chama Eu Sou Bom Pra Cacete. O ganhador ou ganhadora do Eu Sou Bom Pra Cacete, ele recebe o troféu na frente da equipe toda da agência. Já tivemos alguns ganhadores, não tem periodicidade, pode ter 3 no mês, pode não ter nenhum. E além do troféu, ele tem o direito de escolher onde ele quiser almoçar comigo e levar quem ele quiser. Se ele quiser levar a mãe, vamos com a mãe. Quer levar a namorada? Vamos com a namorada. Entre os ganhadores e com todos os méritos, a única pessoa que foi dispensada desse almoço foi a minha assistente pessoal, que já me aguenta há 16 anos. Falei, ó, o prêmio para você é não almoçar comigo. Uma outra coisa que a gente tem na W Macan, que eu estabeleci, é um critério de julgamento do nosso trabalho. Não é infalível, obviamente, mas é um jeito, que é esse aqui. Chama Quanto Vale a Ideia. Então, uma ideia 10 é uma ideia revolucionária que muda a propaganda. 99,9% dos publicitários bons do mundo jamais tiveram uma ideia dessas, e isso nem é demérito. Você mudar a história da propaganda é difícil. Uma ideia 9 é uma ideia que cria um fenômeno cultural. Também é difícil, essas campanhas que todo mundo... vou citar uma campanha que não é minha, todo mundo conhece, passa no posto de Ipiranga. É um fenômeno cultural, é um bom 9. Uma ideia 8, ideia capaz de promover mudanças na categoria. Dificílimo também. Tipo, você anunciou automóvel de um jeito que nunca ninguém anunciou automóvel. É difícil. Ideia 7, uma ideia ótima e muito bem executada. Isso é o mínimo que eu tento que a agência faça. E mesmo assim, nem nós, nem nenhuma das boas agências do planeta, mesmo a gente quando teve ideia 10 ou 9 e tal, mas na média ter todas as ideias 7 é dificílimo. A gente não tem na W Macan todas as ideias 7. 6, ideia boa, execução boa, mas nada fora de série. Isso é o mínimo que eu posso permitir. Menos que isso eu tenho problemas. Menos que isso não há por que um anunciante trabalhar com a minha agência. Porque, olha, 5, ideia correta com execução correta. Para que você vai pagar alguém para ter uma ideia correta com execução correta? E 4, é tragédia, e tem muito, né? 3, existe muito. Existe muito ideia horrível, ruim para o cliente, tudo, existe tudo. Até porque a massa da propaganda que a gente vê no mundo é de má qualidade, em todos os países. Os países que têm uma qualidade um pouquinho melhor é a Inglaterra, Brasil e Estados Unidos. Mesmo assim, a massa não é boa. Vamos começar a ver coisas mais recentes agora, chega de velharia. Isso é um trabalho bonito. O Brasil tem uma coisa maravilhosa, né? O Brasil é um dos maiores países analógicos do mundo, com uma competência de mídia incrível, que particularmente a Rede Globo e a Editora Abril fizeram. Já é um dos maiores países digitais do mundo, e é um país que tem lugares que não é nem analógico nem digital, porque não tem nem luz elétrica.
Então o Brasil tem tudo isso junto. A gente descobriu uma cidade no Piauí que as crianças nunca tinham visto o Natal porque não tinha luz elétrica. E aí a gente levou o Natal para lá e fez um filme. Vamos lá. O Natal aqui é bom, só que a gente nunca assistiu. Nunca se assistimos um Natal aqui. Papai Noel? Noel não é muito alto não, sim. Pula assim alto. Eu já vi, mas eu não lembro muito mais não. Faz tempo já que eu vi. Só vi aqueles pequenininhos. A roupa dele é vermelha. Azul. Ele mora na Betanha. Quem? O coisa. Cadê o meu vexame? Papai Noel. Ele vem no camelo. Mas ele vem de carro, né? Nesses interior. E ele meteu um grito. Ho, 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 ho. E aí nós gritar também. Querido Papai Noel, eu sou o Ronaldo. Queria lhe pedir um lugar para brincar de bola. Normalmente, boa parte das grandes ideias na publicidade são aquelas que dão aquela sensação que você olha assim, nossa, parece que o próprio produto que fez a campanha não teve um criador. Ou como é que eu não pensei nisso antes? Quando, em 2012, o pessoal do Bradesco nos procurou pedindo que fizéssemos o trabalho deles para a Olimpíada, que eles iam patrocinar em 2016, a gente descobriu uma coisa tão óbvia, né? Que os atletas brasileiros, historicamente, sempre jogaram com a abreviatura BRA. E assim que surgiu a campanha BRA de Brasil, BRA de Bradesco. A gente mostrou para eles, na reunião, assim, ó. A gente mostrou isso, né? Falou, ó, no nome de vocês tem a abreviatura que os atletas brasileiros jogam. Então, os atletas brasileiros já faziam propaganda de vocês nas Olimpíadas muito antes de vocês patrocinarem. Aí mostramos isso aqui. Aí a gente sugeriu que se abrisse a campanha no dia do encerramento da Olimpíada de Londres, com um comercial dizendo que a próxima seria aqui, já lançando o tema BRA, que foi esse aqui.
Vamos crescer juntos para abraçar o mundo e transformar nosso país através do esporte. Agora é Bra. Bra de Brasil. Bra de Bradesco. Patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Com o passar do tempo, a gente percebeu que antes da Olimpíada aqui, o Bra era tão forte que ele podia até virar adjetivo, sinônimo de bom. E assim que surgiu o tema Tudo de Bra para você, que a gente lançou com uma série de filmes. Eu trouxe um só, o que está narrado pela Maria Gadu até, por ter uma voz muito brasileira. Sabe o que é Bra? Abraço é Bra. Chopinho com os amigos, isso é Bra. E chamar o táxi é fundamentalmente Bra. Brigadeiro é Bra. E bolo de mãe também. Vaguinha na sombra é Bra. Ter superpoderes é Bra. Jogar conversa fora é Bra. Respeito é muito Bra. 2 beijinhos é Bra. Selinho é Bra. Desafinar com a galera é Bra. Passear de bicicleta é Bra. Pelada na praia, isso é Bra. Bra é o que é bom, é o que deixa a sua vida mais vida. Bra é o que todo mundo quer. Bradesco, tudo de Bra pra você. A gente vai... Aquilo que eu falei, né? A gente busca que, além de a mensagem, venda, construir imagem, ela entre para a cultura popular. Esse é o nosso sonho sempre. Então é muito gostoso quando você veicula um filme desses e dia depois aparece no jornal uma charge como essa. Significa que está acontecendo, né? Eu tenho um amigo que ele certamente, eu acho que ele vai ser canonizado em vida, que é o Henrique Prata, do Hospital do Câncer de Barretos, que estava na capa da Vejinha da semana passada, e a gente faz as campanhas do Hospital do Câncer para o Henrique, obviamente de graça, colaborando com ele. O Hospital do Câncer de Barretos é impressionante, e qualquer sujeito que seja muito rico, que faça uma visita lá, ele doa dinheiro. O problema é que não tinha nem como levar os muito ricos, porque Barretos não tinha uma pista de pouso. Então essa turma que tem avião, por exemplo, não ia lá. Fora que, para o pessoal que vai se tratar, imagina o cara ter que ir de automóvel ou de ônibus até Barretos. E aí a gente chegou à conclusão que a primeira coisa que a gente devia fazer era uma campanha via internet para conseguir abrir a pista de pouso de Barretos e que uma companhia aérea fizesse voos para lá. E a gente conseguiu, e aí fizemos esse filme comemorando. Com crianças que estão se tratando lá no hospital. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a bordo desse avião tão lindo. Vou para... Durante a decolagem, o encosto da sua poltrona deve ficar na posição vertical, com a mesa fechada e travada. Observe as luzinhas de fivelar o cinto de segurança, em caso de despressurização. Máscaras cairão automaticamente. Puxe uma delas e coloque sobre o nariz e a boca, ajustando o elástico em volta da cabeça. Depois ajude os amiguinhos que precisarem. Esta aeronave possui 6 saídas de emergência. 2 na parte da frente, 2 sobre as asas e 2 na parte traseira. Lembramos que seu assento é flutuante e que cartões com instruções detalhadas de segurança estão na bolsa à sua frente. Todos os seus pertences devem ficar no compartimento de bagagem ou embaixo do assento à sua frente. E como prevenção, o cinto de segurança deve estar fivelado durante todo o voo. Por favor, desligue todos os aparelhos eletrônicos, que o voo já vai decolar. Tenha todos máximo afiado.
Tá chegando? Uma vez, donos do tema BRA durante 4 anos, quando chegou a Olimpíada, ano passado, estava na hora de fazer um filme sobre a Olimpíada. E eu sempre gostei muito de fazer coisas com música, fiz milhares de coisas com Haider, que tinha músicas, releituras, e resolvi fazer um filme com a canção de uns amigos meus, o Preto da Serrinha, que compôs, o Sérgio Mendes, a Baby Consuelo, o Flauzino, o Se Liga Aí. E o Se Liga Aí realmente foi um estrondo na Olimpíada. Para vocês terem uma ideia, nas pesquisas, prejudicando até um outro cliente meu, que também era patrocinador, como a Coca-Cola, o Bradesco aparecia assim como patrocinador quase exclusivo por causa dessa campanha. Vamos ver como é que foi o filme da Olimpíada. Antes disso, isso é uma história gozada. Uma das coisas que a gente precisa é escrever cada vez melhor. A propaganda precisa estar mais bem escrita sob todos os pontos de vista, mas a vida precisa estar mais bem escrita. O Brasil, por exemplo, anda muito mal escrito, né? Aí foi curioso que esse professor da PUC, anos atrás, estava fazendo esse livro, que era uma explicação teórica do meu trabalho, coisa que nem eu mesmo sei fazer. E ele me ligou e tal, se eu facilitaria a vida dele, e falei, claro que sim, você pega meus arquivos e faz. E nunca mais me ligou para nada. A única vez que ele me ligou para perguntar alguma coisa, eu respondi, e ele não pôs no livro, porque ele achou que eu estava brincando, e eu não estava, eu fiquei frustradíssimo em não estar no livro. Eu respondi a sério, e é sobre a coisa de bem escrito. Ele me falou, escuta, Washington, você é tido como o cara que mais descobriu gente na propaganda. Ao que se deve isso? Eu digo, ao fato de eu estar nisso há muito tempo, desde os 18 anos de idade, deu tempo de descobrir um monte de gente. Ele falou, não, mas qual é o teu critério para descobrir um grande novo talento? Eu falei, não tem nenhum critério, uma somatória de fatores. São muitas coisas. Ele falou, não, mas como é que você descobre um jovem grande redator? Eu falei, muita coisa, eu observo várias coisas. Não, mas me dá um exemplinho só para eu colocar no livro. E eu dei, ele não colocou e eu fiquei frustrado. Eu até estou escrevendo um negócio sobre isso. Que eu falei, olha, um dos meus critérios, eu escolho um rapaz bem feinho, de uma família bem humilde, que é um critério para descobrir um bom redator, né? Bem feinho, de uma família bem humilde, que tenha umas namoradas muito bonitas de famílias muito ricas, porque deve ser um cara muito bom com as palavras, né? E aí ele não pôs no livro. Vamos ver o filme do Bradesco, hein? A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá. Se liga aí, sou brasileiro e no balanço eu vou dizer. Se liga aí, sou brasileiro e abro os braços pra você. Sou carioca, sou gaúcho, sou baiano, goiano, pernambucano, capixaba, potiguar. Eu sou paulista, paraense, sou mineiro. Eu sou o Brasil inteiro, quem quiser pode chegar. Pode chegar. Chega aí. Se liga aí. Se liga. Sou brasileiro e no balanço eu vou dizer. Se liga aí. Sou brasileiro e abro os braços pra você. A gente acorda todo dia e vai à luta, não tem medo da disputa, a gente quer participar. Ser brasileiro é não perder a alegria, 100% garantia que a gente chega lá.
Agora é Bra. Bra de Brasil. Bra de Bradesco. Patrocinador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A partir de agora eu vou estourar um pouquinho o meu tempo aqui, tudo bem para vocês? Não tá chato? Então vamos nessa. O Bradesco foi um grande estouro a ponto que numa sexta-feira antes de acabar a Olimpíada, eu estava em Campinas, visitando a universidade de um amigo meu. Eu falei, meu Deus, a gente precisa fazer um filme resumo das Olimpíadas, sobre o sucesso das Olimpíadas. Aí eu escrevi o filme na universidade do meu amigo, liguei para a agência, liguei para o Seu Jorge, que estava em São Paulo, porque a voz dele é muito marcante, era muito boa para esse filme, e assim foi feito esse comercial. Em alguns anos a gente vai se perguntar, caramba, a gente viveu aquilo mesmo? A gente viu de perto homens e mulheres quebrando recordes? Foi Bra. A gente viu brasileiros abraçando ingleses, americanos, belgas numa mesma festa? Foi Bra. A gente viu torcedores aplaudindo medalhistas olímpicos enquanto ouvia o hino de países diferentes? Foi Bra. Só os Jogos Olímpicos do Brasil poderiam ser tão Bra assim. E foram. Bradesco, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Vamos ver umas coisas novas. A utilização de gente famosa só porque é famosa em propaganda não é bacana. É um recurso muito fácil. Agora, quando tem pertinência, quando poderia ser só aquele cara, não há dúvida nenhuma que funciona e muito. A gente está tendo um grande sucesso com a campanha de Lupo, Lupo é Love, com todos os filmes com o Cauã Raymond, que eu não sei o que vocês meninas veem naquele rapaz, mas, enfim, ele é bom ator, simpático, gente boa e está fazendo grande sucesso. Vamos ver um dos filmes com o Cauã. Mostra pra mim, pai. E aí, gostou? Deixa eu ver o resto. Tá. E aí? Prefere essa? Não sei. Grava outra. E essa? Ficou linda, né? Seu pai merece todo o love do mundo. Só louco. Aí tem a coisa, não é o famoso pelo famoso, né? Em função da ideia. Vamos ver um trabalho bonito, bem recente, feito para Mastercard, com uma linguagem muito, muito voltada ao nosso mundo digital de hoje. Vamos lá. Eu nasci no Rio e depois eu me mudei para Petrópolis. Morei em Petrópolis uns 10 anos e voltei pro Rio. Agora eu tô no Rio tem uns 5, 6 anos já. Minha família tá toda espalhada. Cada um num canto. Ah, faz muita falta. Você, desde sempre, ressignificou para mim a palavra família. Gente, peraí. Mais um ano passou, e o que será que vem por aí? Novos projetos, um bar predileto.
Júlia, tô aqui pra te desejar os parabéns, felicidades, tudo de bom na sua vida. Olá, Júlia, mesmo que de maneira virtual, e te desejar tudo de bom. Queria muito que estar aí no Rio de Janeiro com você, mas já que eu não tô, mil beijos, meu amor, te amo. Bye. Oi, Júlia, tudo bem? Olha, eu soube que você gosta muito da minha música e hoje é o dia do seu aniversário. Então, eu vou cantar para você, de presente, sabe o quê? Uma música chamada La Belle de Jour. E você, Júlia, podia A Belle de Jour. O ano passado a gente conquistou um novo cliente, que foi a Latam, que é a somatória da TAM com a Lanchile. E eu gosto muito do primeiro comercial que a gente fez, que foi o de despedida da TAM, falando dos Jogos Olímpicos. Vamos lá. Você devia ver o mundo daqui de cima. As distâncias, os obstáculos não são tão grandes assim. Você é muito maior do que eles. Eu sei o que eu estou falando. Foi você que me colocou aqui, bem no alto, para te levar cada vez mais longe. Eu sou o seu sonho. Os sonhos não conhecem distâncias. E eles estão vindo de todos os lugares do mundo para o Rio, voando TAM. TAM, a companhia aérea oficial dos Jogos Rio 2016. Mostrar para vocês um novo cliente nosso, uma empresa que não tinha anunciado ainda, a Algar. A Algar é uma empresa brilhante de Uberlândia, que é uma grande resolvedora de problemas, de muitas áreas. E quando você tem um problema de trabalho, né, não é que é porque sexta-feira à tarde que o problema vai embora, né? O problema não quer saber se vai ter o final de semana, você fica com o problema no final de semana. Você tem um grande problema de trabalho, não adianta você ir para Ipanema tomar sol, porque o problema vai tomar sol com você. E normalmente a propaganda dessas coisas pode ficar um pouquinho acadêmica e aborrecida. A gente, ao contrário, a gente pegou a clássica brincadeira que surgiu em novela do Ema, 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 cada um com seu problema, e criou um personagem para Algar. Vamos lá. Quando a sua empresa tem um problema, você tem um problema. Mas se depender da Algar, você não vai mais levar problema para casa. A gente resolve antes. A Algar tem soluções inovadoras para a sua empresa e um atendimento próximo, como você nunca recebeu. Algar, gente servindo gente. Quando eu disse a história de que o famoso pelo famoso é uma saída fácil, e que no caso do Cauã, por exemplo, para Lupo é totalmente pertinente, vou mostrar mais um exemplo com um famoso. A gente tinha que fazer a campanha da linha gourmet da Seara, uma linha produzida na Europa, em Parma, de produtos mais caros, produtos mais sofisticados. Produto de Parma, produzido lá, a gente analisou, disse assim, puxa, seria bacana alguém conhecido mundialmente, mas alguém descendente de italianos, e alguém que reconhecidamente gostasse de comer. E se esse alguém, além de tudo, fosse sócio de restaurantes, melhor ainda. E é assim que a gente chegou no Robert De Niro, que fez esse filme.
province of Parma, Italy. There's something about this place, something so special that it creates the most famous ham in the world. Introducing the new Seara Gourmet Collection with a selection of premium hams, royal, cooked, and the exclusive Parma ham. It's the authentic Italian flavor. There's good, there's great, and there's Seara Gourmet. Evidentemente que a propaganda ela não pode ser vanguarda como a arte pode, porque a propaganda, a primeira obrigação dela é o entendimento. Ou seja, um artista plástico pode fazer um grande trabalho e só ser entendido 30 anos depois. O Van Gogh morreu sem saber que ele era o Van Gogh. Na publicidade, a gente não pode ser vanguarda, mas a gente tem a obrigação de andar colado no para-choque traseiro da vanguarda. E, principalmente, acompanhar o que acontece no mundo, os movimentos sociais, isso tudo. A gente, no último Dia Internacional da Mulher, fez um comercial com uma cearense transgênera, a Valentina Sampaio, que estava trocando seus documentos para virar mulher oficialmente. E ela não só apareceu nesse comercial da L'Oréal, como virou a primeira modelo transgênera do mundo, conhecida, contratada pela L'Oréal, foi capa já da Vogue Paris, e hoje, antes de vir para cá, estava lendo o Globo do Rio de Janeiro, ela é capa do Globo, do caderno Ela de hoje. É um trabalho bastante moderno, bastante novo. Vamos lá. Beleza é algo que transcende o nosso corpo. Vem da alma. Eu amo ser mulher. É muito bom a gente se aceitar, se amar, reconhecer o nosso valor. Dia da Mulher? Eu acho importante sim, mas não para ganhar flores. A gente quer respeito. Esse é meu primeiro Dia da Mulher. Oficialmente. Tô pronta. Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a paciência de vocês, desejar que vocês tenham um ótimo dia aqui, amanhã também. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção. E só para terminar, eu gostaria de desejar a todos vocês que vivessem mais de 100 anos e que o último anúncio que vocês lessem na vida fosse um que eu tivesse acabado de escrever. Muito obrigado. Tá? Algumas perguntas. Foi uma viagem na história da publicidade brasileira. Oliveto, o quanto você acha que da publicidade é arte ou é técnica? A publicidade é um artesanato, é uma atividade, é um ofício, sendo bastante humilde, que se utiliza de elementos da arte para se expressar. Ou seja, eu uso o texto que está na literatura, ou no jornalismo, eu uso a fotografia, eu uso o desenho, eu uso a pintura, eu uso a música. Desses componentes da arte, eu faço o meu artesanato. Por que eu não sou arte? Exatamente porque eu não posso, primeiro, ser vanguarda total. Eu primeiro preciso ser entendido. Um anúncio que ninguém entendeu não adianta. E segundo, eu não estou manifestando a minha opinião.
manifesta opinião de produtos. É diferente de um artista. Um artista, quando compõe uma canção, muitas e muitas vezes é porque ele quer dizer que ele gosta disso ou gosta daquilo. Um cineasta, ele faz um filme, é uma opinião. Publicitário, não. E quais elementos que não podem faltar numa mensagem publicitária de sucesso? Inteligência. O ser humano pode ser humilde, pode não ter dinheiro, pode não ter cultura, mas sensível ele é. Então, é obrigação da publicidade respeitar a inteligência das pessoas. Capacidade de surpreender, de provocar aquele efeito. Como é que eu não pensei nisso antes? Ser original, ser de bom gosto, porque você está entrando na casa das pessoas, você não foi convidado. O cara ligou a televisão para ver o programa, não para ver o comercial. O mínimo que o intrometido pode fazer é ser bem educado. Uma última pergunta, se você fosse começar hoje, o que você faria de diferente quando você abriu a sua primeira agência lá atrás? Não, eu comecei com a maior parte da minha geração, através do caminho do estágio, virei um redator. Eu acho que muita coisa mudou, mas uma não mudou e eu recomendo que pensem. Sem a grande ideia não acontece nada. Então, seja o tipo de atividade que vocês quiserem, vamos pensar, esta ideia é boa. A partir daí tudo pode andar. Aliás, eu recomendo 3 coisas. Algum talento, não precisa tanto. Muito trabalho, precisa muito. E alguma sorte sempre vai bem. Legal, muito obrigado. Obrigado a você. Muito obrigado, legal. E aí, gostaram? Muito bom.